Sabe aquele momento que você tá vivendo sua vida normalmente, tranquilo, quando do nada, bam, vem aquele flash na sua cabeça, sabe? Aquela memória que você puxa lá do fundo do baú e fica martelando. Uma imagem, um personagem, um desenho que você tem certeza absoluta que viu na infância, mas parece que ninguém mais lembra além de você. E todo mundo diz ser coisa da sua cabeça. Pois é, hoje eu vim falar de um desenho que eu tinha certeza que assisti, mas parecia que tinha sumido da existência. Então já deixa o like e compartilha. O vídeo de hoje vai ser bem mais elaborado. E vem comigo, vamos ver essa história mais bizarra que eu lembro que aconteceu comigo quando eu era pequeno. E quando finalmente descobri se essas minhas memórias de um desenho que eu assisti quando criança era real ou coisa da minha cabeça. Bom, pra quem ainda não sabe, eu nasci por volta de 2002. Então nessa história, eu possivelmente teria por volta de uns 7 ou 10 anos. Pode parecer estranho, mas todos temos costume de ter lapsos de memória bem específicas de quando éramos crianças. Pode já ter acontecido com você. E eu me lembro bem de uma memória recorrente que eu tinha da minha infância. Era de um dia à noite, pelo que eu me lembre, eu tava assistindo a TV Cultura. Eu lembrava que eu tava assistindo à noite quando do nada começou um desenho bem bizarro que ficou por anos e anos na minha cabeça. E o desenho era sobre um menino que, pelo que eu me lembro, era loiro e ele entrava dentro de umas revistas, dentro de um livro e acabava conhecendo uma garota gótica que tinha duas cores de olho diferentes. E os dois viviam altas aventuras tentando sair do livro e voltar pro mundo real. E o estilo do desenho era parecido papel colado e os personagens tinham olhos bem grandes. E eu lembro que eu gostava muito desse desenho e eu não conseguia assistir um episódio inteiro, porque toda vez que eu ia assistir, como passava a noite, minha avó mudava de canal e colocava na novela das 9 da Globo. Depois de muitos anos eu fui ver um vídeo do Gemma Please e do Psycho sobre um desenho que eles assistiram na infância e tinha uma memória muito vaga do que se tratava o desenho. E aí depois eles finalmente descobriram. E aliás, recomendo muito os dois vídeos, são vídeos muito bons. Quando terminar esse vídeo, vai lá ver o vídeo deles. Bom, depois de ver o vídeo deles, eu pensei, cara, dava pra mim fazer um vídeo assim também, sobre aquele desenho que eu assistia quando era criança, que minha avó não deixava assistir. Foi quando eu resolvi procurar o desenho pra fazer o vídeo. Bom, pra achar esse desenho não foi nada fácil. Eu não lembrava o nome do desenho, nem dos personagens, eu não lembrava praticamente de nada. Eu só lembrava que era um menino que entrava em um livro e tinha uma garota gótica com duas cores de olho diferentes. Então eu procurei no Google, desenho de um menino que entra em um livro, e não achava nada. Aí depois de muita procura, eu achei um filme do Macaulay Culkin. Sim, daquele filme do Esqueceram de Mim, chamado Page Master. Bom, era um filme de um menino que entrava em um livro. Será que não era esse não? Não parecia. Não, parecia, mas não era. Então eu continuei procurando. Aí eu achei outro filme, Cool World. E eu fui dar uma olhada e é um filme que tem um homem que entra dentro de um livro. Mas eu fui dar uma olhada e eu não sei vocês, mas essa mulher aqui do filme não me parece uma gótica com duas cores de olhos. Então eu tava quase desistindo quando eu lembrei que, na minha lembrança, o desenho se passava na TV Cultura. E foi aí que eu resolvi procurar uma lista completa com o nome de todos os desenhos que passaram na TV Cultura. Procurei, olhei desenho por desenho e nada de encontrar o bendito do desenho. Aí eu achei vários desenhos que eu assistia na minha infância que eu também não lembrava o nome, como Pequenos Espiões, Pinky Dick Doo, O Show Secreto, Pequeno George, só que nada do desenho que eu tava procurando. Foi aí que eu vi um vídeo do Vício Nerd sobre desenhos ruins, Calma, eu ainda não achei o desenho, mas eu passei bem perto, viu? Pois eles citam um desenho de uma tal de Angela Anaconda. E nesse bendito desse desenho, era na mesma pegada do desenho que eu estava procurando. Os personagens pareciam de papel, com olhos e bocas grandes e coladas.
Aí eu tive a brilhante ideia de procurar desenhos com o mesmo estilo artístico de Angela Anaconda e... não achei de novo. Foi quando eu comecei a questionar minha sanidade. Só me restava duas possibilidades. Ou foi tudo invenção da minha cabeça maluca, ou esse desenho se tornou uma Lost Media. E aí você me pergunta, o que é Lost Media? Lost Media é uma mídia que se perdeu com o passar dos anos. Pode ser filme, jogo ou série. E existem várias camadas de Lost Media. Tem algumas que só existem relatos, algumas que só tem imagens sobre e algumas que tem fragmentos de vídeo. Então minha esperança tinha acabado. Foi quando eu comecei a ver vídeos sobre Lost Media. E mais, essa memória voltava a me atormentar. Eu ainda não tinha me contentado, que era só algo que eu inventei da minha cabeça maluca. Foi quando eu vi um vídeo sobre Lost Media na Nostalgia e eu tive a ideia de procurar em fóruns de Lost Media. E nada de achar o bendito do desenho. E aí, eu já tinha desistido, passou vários e vários anos, e eu tava mexendo no TikTok esses tempos atrás. E aí eu tava scrollando, quando eu me deparo com um vídeo de Lost Medias. E aí o rapaz comentava, e aí falava pra comentar nos comentários algum caso de Lost Media que a gente conhecesse. Foi aí que eu comentei sobre o desenho que eu lembrava. E foi aí que surgiu uma luz no fim do túnel. Apareceram outras pessoas dizendo que já tinham visto esse desenho também, porém também não se lembravam do nome. E aí surgiu uma última fagulha de esperança pra mim, porque eu percebi que não era simplesmente uma invenção da minha cabeça. Até que apareceu um rapaz que me perguntou mais sobre o desenho, e eu respondi novamente o que eu lembrava, e ele disse que iria me ajudar a procurar. E foi quando, finalmente, o rapaz finalmente achou esse desenho que eu procurava por anos. E o nome do desenho era... O nome do desenho era Flatmania. Era um desenho franco-canadense criado em 2004, criado por 3 estúdios de animação, a Method Animation, a Futuricom e a Vivatoon, e foi inspirado no estilo artístico de Anne Caroline Pandolfo e Isabelle Simler. E sobre o que era o desenho? Bom, primeiro vamos dar uma rápida olhada na abertura. Na abertura vemos esse garotinho que o nome dele é Vincent, até que o cachorro dele entra no quarto dele com um monte de revista na boca. Então o Vincent vai na venda devolver as revistas que o cachorro tinha levado e acaba comprando um monte de revista pra ele levar pra casa, pra ele ler. É porque não, né? Meu mano Vincent gosta de ler. Até que ele começa a voltar pra casa dele com os livros e ele mete um trupicão que derruba tudo no chão. E aí finalmente aparece a gótica que eu lembrava. E ela era exatamente como eu me lembrava na minha cabeça. Só que ela não é gótica, muito pelo contrário. Mas ela tem esse jeitinho estranho que eu me lembrava. E o nome dela é Kill. Ela chama o Vincent e os dois caem dentro das revistas. E aí no decorrer da série, com 4 temporadas, o Vincent tenta sair da revista pra voltar pro mundo real. E olha que era muita revista, viu? Vai demorar bastante. Bom, então depois disso tudo vocês devem estar pensando, então se você achou o desenho, ele não era Lost Media. Aí você foi e maratonou todo o desenho pra fazer o vídeo, né? E não, é aí que você se engana, meu pequeno gafanhoto. Lembra que eu tinha falado que esse desenho passou na TV Cultura? Pois é, esse desenho não passou na TV Cultura, e sim na TV Brasil. E toda a dublagem e episódios dublados simplesmente sumiram, já que aqui no Brasil, diferente dos outros países que passaram Flatmania, aqui não teve DVD. Então a dublagem se perdeu. Então vocês pensam, bom, então não tem como assistir nenhum episódio do desenho. Bom, tem como sim, graças ao que publicou 3 episódios em inglês no YouTube, que eu vou dar uma resumida pra vocês mais à frente. E os outros 49 episódios? Já que o desenho teve 52 episódios e 4 temporadas. Bom, dá pra ver todos, graças ao... Só que os episódios completos, as 4 temporadas, só tem em russo.
E a dublagem russa é bem ruinzinha, já que a dublagem é feita em cima da dublagem original e dá pra escutar as duas faixas de som. Стойте, это вирус! Então resolvi assistir os 3 episódios que tem disponível em inglês mesmo e traduzir por tradução automática. E aí resumi aqui pra vocês os 2 dos 3 episódios que tem disponível dublado em inglês. Então bora lá. Bom, e como eu já tinha dito antes, cada episódio é basicamente isso. O Vincent sai de uma revista e entra em outra, em outra, em outra. E leva aquilo junto pra sofrer. E nesse episódio em específico, meus amigos, eles caem numa revista científica. Aqui olha em volta, cheio de esperança e pergunta: Vincent, esse é o seu mundo? E o Vincent responde seco: não. Eles começam a mexer nos tubos de ensaio, porque claro, né, se você cai num laboratório, a primeira coisa que você vai fazer é mexer em tudo, né? Aqui vê o Vincent mexendo no tubo e manda a braba: isso é shampoo? E nesse exato momento que surge o personagem principal desse episódio. E sim, ele é o personagem principal, porque tudo dá errado por causa dele. E senhoras e senhores, o personagem principal, professor Dr. Rimbambito. Ele chega gritando para não mexer nos tubos, porque ele estava trabalhando com um vírus extremamente perigoso. E o Vincent, já vendo que isso não ia dar bom, ele decide: é melhor a gente ir embora, né? Já avisei que vai dar merda isso. Só que antes disso, ele derruba a nitroglicerina no laboratório e explode tudo. Porque esse doutor, ele é muito inteligente, mas teve a brilhante ideia de deixar um frasco de nitroglicerina fácil aí esparramado. O laboratório explode e o doutor fica preso no telhado, igual o desenho animado mesmo. O Vincent e a Kill resolvem ajudar, mas mais atrapalham do que ajuda, né? Eles tentam tirar ele do teto e dividem ele em 2. Aí a metade da frente e a metade de trás. E separando o corpo, também separam a personalidade. Uma versão fica totalmente maluca e a outra fica absolutamente idiota. E adivinha qual dessas versões que vai ficar com o vírus? A versão maluca, porque nunca nada dá certo, né? O Vincent tenta resolver a situação, escorrega, cai no chão e resolve então fazer o que ele faz de melhor. Kill, vamos embora para a próxima revista. Mas a Kill pela primeira vez fica pistola com o Vincent. Ela diz que se eles não fizerem nada, o doutor vai infectar a revista inteira. Aí eles se unem com o doutor idiota e tentam achar o doutor maluco. Eles vão abrindo porta por porta, até ouvirem que o doutor maluco vai fazer um experimento. E quando eles chegam, ele mistura um monte de fórmulas com o vírus e espalha tudo pela sala. E nesse momento eles percebem: a gente só sai dessa revista se esse cara fizer um antídoto. Mas para isso, eles precisam juntar as duas partes do doutor de novo. Só que o doutor maluco empurra a Kill direto no vírus e o Vincent diz para eles pararem. E aí eles começam a brigar entre si. E aí o doutor pega o Vincent e literalmente joga ele no lixo. Literalmente. E aí vem um momento mais pesadinho desse episódio. O Vincent percebe que a Kill foi infectada pelo vírus, e como ele não é de papel, o vírus não afeta ele. Mas a Kill, infelizmente sim. E ela fica triste e diz que possivelmente ela nunca vai ver o mundo real com o Vincent. E o Vincent responde: eu vou dar um jeito. Eles vão para a biblioteca. Aí eles vão para a biblioteca porque o doutor maluco se escondeu dentro dos livros. Enquanto isso, o vírus continua se espalhando pelo corpo da Kill, espalhando mais e mais. Eles precisam achar o doutor antes que seja tarde demais. E o Vincent tem uma ideia brilhante: ligar o ventilador, que assim a poeira ia se espalhar e eles iriam encontrar o doutor que estava escondido nos livros. E o plano dele dá certo, ele espalha a poeira na biblioteca toda, o doutor começa a tossir e eles conseguem encontrar o doutor, que por mais conveniente que possa parecer, ele estava num livro de advocacia e ele se manda a braba: eu preciso ler meu advogado, tenho direito a advogado, eu li isso aqui no livro.
E aí quando o Vincent decide colar os dois de volta, a versão idiota, a parte idiota do doutor desaparece e aparece a fenda. Aí você me pergunta, o que é a fenda? A fenda é basicamente a saída do episódio, que leva eles para a próxima revista. Então, para eles irem de uma revista para outra, eles têm que entrar na fenda. Aqui eu disse pro Vincent ir sozinho e deixá-la para trás, já que ela tá infectada pelo vírus. Mas o Vincent fala, eu ainda não terminei. E eles seguem uns desenhos nas paredes. E eles vão andando pelo laboratório e vê uns desenhos na parede. E aí o Vincent fala, acho que a gente tá no caminho certo. E aí eles entram num quarto e encontram a versão idiota do doutor. Colam as duas partes de volta. O doutor diz que eles não têm muito tempo e manda eles irem direto pro laboratório para eles criarem um antídoto para aquilo. Aí ele começa a misturar os reagentes. De pouco em pouco o Vincent fica bravo e perde a paciência e pega tudo e taca do jeito que tá dentro do frasco. Aí explode tudo de novo. E aí o vírus da Kill é curada. E ela fica bem. Aí você me pergunta, tá, e o doutor? O doutor fica preso no telhado de novo. E aí, finalmente, Vincent e Kill entram na fenda e vão embora pro próximo episódio. Que vão embora pra próxima revista. E assim acaba o episódio. Sim, eu sei que eu disse que eu ia resumir mais de um episódio, mas pro vídeo não ficar gigante, eu resolvi focar só nesse. Mas se vocês pedirem muito nos comentários, eu posso trazer mais episódios de Flatmania. Tem um em que eles caem numa revista de um cantor pop e os seguranças não deixam eles entrar no show. E tem outro em que o Vincent e a Kill precisam provar que a Terra é redonda. Se vocês pedirem muito, eu posso resumir esses outros dois também, e quem sabe até outros episódios também. O visual achatado dos personagens é daí que vem o nome Flatmania. Flat significa plano. E surgiu como uma forma de representar esse universo impresso de maneira única. Os personagens não são nem 3D nem 2D tradicional, são recortes de papel, estética artística de colagem, animação fluida e o estilo artístico remetendo diretamente à inspiração às páginas de revistas. Embora fosse um desenho cheio de ação e aventura e momentos engraçados, pode parecer despretensioso olhando assim numa visão geral, porém tinha sim um fundo educativo. Cada episódio explorava um tema, esporte, história, cultura, ciência, de forma educativa e criativa. Isso fazia com que o público aprendesse sem perceber, imerso em uma narrativa interessante. E por fim, a metáfora da adolescência. O Vincent, o protagonista, é um adolescente tentando entender o mundo ao seu redor. As revistas simbolizam diferentes fases, temas e questionamentos típicos dessa idade, como identidade, amizade, escolhas e liberdade. Cada revista representa uma aventura nova e um aprendizado diferente, refletindo assim o processo de amadurecimento. Bom pessoal, e foi assim que eu descobri que o desenho que eu jurava ter visto na minha infância realmente existiu. Depois de anos achando que era coisa da minha cabeça, eu finalmente encontrei Flatmania, um desenho sobre um garoto e uma garota presos dentro de revistas, que ironicamente acabou preso dentro do esquecimento. E sabe o mais curioso? Mesmo depois de ter finalmente encontrado o nome, o estilo e até mesmo alguns episódios, o desenho ainda é considerado um lost media. Isso porque toda a dublagem brasileira se perdeu com o tempo, nada de DVD, nada de reprises, nada guardado nos arquivos oficiais da TV Brasil. Só restaram algumas cópias em russo e uns episódios em inglês jogados no YouTube, quase como um eco do passado que a internet tenta reconstruir. É meio poético, né? Um desenho sobre um personagem preso dentro de revistas que acabou ele mesmo preso dentro do esquecimento. Talvez seja por isso que tantas pessoas ainda lembram dele de forma confusa, como se fosse uma lembrança de outro mundo, ou um fragmento de papel perdido entre as páginas da nossa infância. Agora me diz, qual desenho da sua infância você lembra, mas ninguém mais além de você lembra do desenho? Comenta aí, deixa o like e se inscreva, porque eu ainda tenho muitos mistérios da TV para mostrar. Eu sou o RDG e esse foi o desenho que sumiu da TV. Valeu por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Valeu, falou, fui!